Vou fazer aqui aquele... Alguém falou que isso é galberiano. Então, vou fazer aqui... O nosso livro vai entrar à frente do entrevistado. Se confunde obra e personagem, né? É Resistência Atrás das Grades, Maurice Politi, que é ex-preso político também. E trabalhou no governo federal, exatamente na área de direito à memória, né? À verdade e à justiça, né? Por certo. Eleonora? Pode ser. Politi, muito obrigada por você estar aqui hoje, os nossos estudos caseiros do Tutameia. A gente está no momento, está rindo aqui, mas é um momento muito triste na história brasileira. A gente está se encaminhando, a gente falou aqui antes de você chegar, desse clima, né, da presidência querendo comemorar os 55 anos do golpe militar, e a gente está com uma preocupação muito grande, a violação de direitos, enfim, a gente está muito preocupado com essa questão toda, e queria saber a sua visão, como é que você está vendo esse momento que se completam 55 anos de um golpe de Estado, há uma tensão na sociedade, como é que você está avaliando esse momento? Pois, bom, primeiramente agradecer o convite, né, de vocês, é um prazer estar aqui, eu tenho acompanhado as entrevistas do Tutameia ao longo desses últimos meses, realmente tem sido uma fonte de conhecimento e eu parabenizo você, Eleonora, por isso, né. Bom, estamos também muito preocupados vendo, mais do que qualquer outra coisa, o retrocesso geral na área de direitos humanos, na área enfim, de toda a questão do golpe de Estado de 1964, né? O retrocesso na visão do golpe. Hoje temos um presidente que, né, era sabido desde a época que ele elogiava o Ustra, ou quando ele pôs aquela famosa foto no gabinete dele, quem busca osso é cachorro, que ele tinha uma opinião muito forte em relação ao golpe de 64, louvando o mesmo. Só que, ultimamente, nós tínhamos visto no país uma tendência que foi acentuada, principalmente depois daquela ordem que deu a presidente Dilma na época, de tentar, de certa forma, apaziguar os ânimos e não deixar que o golpe fosse rememorado de forma a louvá-lo. E nós, da sociedade civil, né, desde o momento em que o DOI-CODE aqui em São Paulo, na Rua Tutóia, que foi, que eu digo sempre brincando, a nossa pequena ESMA, né, que foi o DOI-CODE na Tutóia, onde estivemos todos os que foram presos, desde o momento em que ele foi tombado pelo governo do Estado, nós temos um ato que se realiza todos os anos no local. Esse ano vai ser o 6º ano que se comemora. Então, ao mesmo tempo, é o primeiro ano onde vamos continuar com o nosso costume de lembrar o golpe militar no próprio local do DOI-CODE, né? Com uma ordem que veio da presidência inusitada, que é a de que os quartéis deveriam voltar ou deveriam louvar o golpe, né? Eu tenho aqui, deixa eu ver se estou... Eu tenho aqui cartazes. Vamos só naquela câmera. Cartazes do ato do ano passado, né, do 5º, pela transformação do DOI-CODE em lugar de memória. É o cartaz do 5º ato do ano passado. Exato. E tem o outro aqui, que é também, como essa reivindicação, também permanente. Ditadura nunca mais, chega de tortura, fim do estado de exceção. Exatamente, essas foram as palavras de ordem do ano passado, e esse ano continuamos com as mesmas, né, até agravadas pelos retrocessos que a gente teve desde o início desse ano, com a morte da Marielle, com os ataques, com as milícias, enfim, com toda a questão da higienização, a criminalização dos movimentos sociais. Então essas palavras de ordem só se agravam e fazem com que elas devam estar presentes também esse ano, né? Então o ato será no sábado, a partir das 10 da manhã. A ideia é que tenhamos, como todos os anos, um ato cultural, não é um ato político,
assim, é um ato político, mas ele não é a principal característica do ato. O ato é ocupar o DOI-CODE com uma atividade cultural, vai ter artistas de teatro, vai ter coro, vamos ter esse ano a promessa de uma bateria, porque a ideia é finalizar o ato com o Samba Enredo da Mangueira, né, desse ano, que foi o grande samba vencedor, e que fala também da perseguição às mulheres. Então a ideia é fazermos ali, esse ano, um ato de 2 horas que contemple atividades sociais, culturais e, naturalmente, políticas, com o discurso de 2 ou 3 vítimas que passaram pelo local. Isso, então, vai ser no sábado, neste sábado? Neste sábado, dia 30, às 10 horas, na Rua Tutóia 561, na sede da 36ª Delegacia, que foi o lugar tombado pelo Estado, a pedido do Núcleo Memória e de outras entidades desde o ano 2014, para que seja convertido num centro de memória. Infelizmente, a promessa que a gente teve em 2014, que o prédio seria retirado da área de segurança pública, porque ele pertence ainda à segurança, né? Porque há uma delegacia até hoje funcionando, ele seria entregue, seria feita uma troca de prédio, seria entregue à Secretaria de Cultura, para que ali se formasse um centro de memória. Infelizmente isso não avançou, continuamos na mesma reivindicação de 2014, que já estamos em 2019, faz 5 anos que nós estamos, faz 6, esse será o 6º ano, e sempre os atos se caracterizam pela reivindicação de que o Estado possa possa entregar à sociedade civil esse local para converter num centro de memória. Você falou da violação de direitos, ameaças. A gente começou também esse governo ouvindo, inclusive, ameaças aos anistiados, né, de cortes. Você pode falar um pouco sobre isso? Teve um manifesto que tratou dessa questão das ameaças, que você também é signatário. Queria que você falasse um pouco dessas pressões, mais do que pressões, dessas ameaças, né, a uma conquista que parecia a página virada da história, a anistia, enfim. Como é que você vê? O que aconteceu aí? Bom, o que aconteceu foi uma reação meio doentia, eu diria, das novas autoridades. Primeiro, ao transferir a comissão de anistia, que estava sob a égide do Ministério da Justiça durante esses últimos anos, né? A comissão de anistia, ela foi criada em 2001, mas ela não é de ontem nem de anteontem. O Fernando Henrique, né? Foi em função das reivindicações da sociedade civil para que houvesse a devida reparação. Você sabe que nós sempre cada país tem um tipo de justiça de transição diferente. Alguns países começam pela verdade, depois vão à justiça, depois vão à reparação. No caso da Argentina, por exemplo, foi esse o processo. Aqui no Brasil nós tivemos um efeito distinto, né? Quer dizer, nós começamos com um programa de reparação em 2001, com a instalação da Comissão da Anistia, que, atendendo ao artigo 8º da Constituição, que dizia que as pessoas que tinham sido perseguidas deveriam voltar a seus lugares de trabalho ou receber uma reparação pelo sofrimento, pelo corte que eles tiveram na vida deles, né? Esse era esse era um instrumento de reparação, de novo, né? Que atendeu, de certa forma, aos que foram perseguidos, os que foram presos, aos familiares dos mortos e dos desaparecidos, a contento até o ano de 2014, 2015, quando começamos com as crises econômicas, a ter uma comissão, vamos dizer, eu diria um pouco mais debilitada, porque da parte dos recursos financeiros eles tinham menos possibilidade de atender. No entanto, durante os anos de 2010 a 2014, a Comissão de Anistia teve um papel muito importante no país, né? Não só de reparação econômica, mas do fato de que pela primeira vez se fez cerimônias de pedido de desculpa, coisa que, né? Então, as famosas caravanas de anistia levaram
No início, a Comissão de Anistia se reunia só em Brasília, a partir de 2010 começou a se reunir fora de Brasília, em outros estados, levando esse problema às sociedades de outros estados. Belém, Manaus, Bahia, Rio Grande do Sul, Curitiba. Então, o que fez com que isso tomasse um caráter não só da questão meramente de declarar a pessoa anistia, mas também do pedido de desculpa. Eu mesmo fui anistiado numa cerimônia em Belém, durante um Fórum Social Mundial que teve lá, e foi realmente o ministro pedindo desculpa pelos erros cometidos, enfim, pelos sofrimentos causados. Então, isso tinha um caráter simbólico muito importante. Parece que as novas autoridades não tiveram a mesma visão. Primeiro, ao transferir isso para a Secretaria de Direitos Humanos, né? Segundo, tirando todos os conselheiros, eram conselheiros que não recebiam salário, era uma função ad honorem, né? Recebiam só as passagens quando tinham a viagem do governo federal, então não havia custo dos conselheiros. No entanto, todos os conselheiros foram demitidos e agora se anunciou que a ministra Damares ainda não elegeu quem serão os novos conselheiros, e ela disse que eles vão rever algumas anistias. Isso é possível, constitucionalmente? Do ponto de vista legal, aí entra na questão do direito adquirido, né? Quer dizer, de acordo com o que eu não sou advogado, mas os advogados dizem que um direito depois de 5 anos, ele já é um direito adquirido. Então, eu acho que será pouco provável que isso aconteça, a revisão, a reversão de algumas anistias. No entanto, é o show, né? É dizer isso para o público poder, aquelas pessoas que têm aquela visão de que muitos, né, falavam de bolsa ditadura, então é para atender esse público. O que ela diz é que realmente eles vão botar um fim, quer dizer, então a comissão de anistia era uma comissão onde você podia pedir a sua reparação sem prazo de término, e ela parece que vai anunciar, pelo menos pelo que ela disse, um fim a esses pedidos, e ao mesmo tempo que julguem os 6 mil casos que ainda estão pendentes de julgamento. Sem falar, provavelmente, essas descobertas novas do Eduardo. Claro, sem falar em todos esses que nem sabem, né? Sabem e que provavelmente tem algum direito à reparação. Claro. Né? Vamos falar. Falou em 6 mil aqui, tá, é um número, 6 mil é um número que está na minha cabeça, porque não exato, mas foram mais de 6 mil os militares que foram presos, expulsos do exército, punidos de alguma forma pelos golpistas, ou seja, por aqueles que... Alguns deles anistiados. Alguns deles, Então, pelos golpistas, os caras que... romperam com o Estado de Direito no Brasil, romperam com a democracia, puniram esse número aí de militares, o que leva a crer que esses punidos eram defensores, pelo menos do Estado de Direito, da legalidade, da democracia, da legalidade. Você vê isso no Exército hoje, ou nas Forças Armadas. O Exército é uma instituição. Cada vez que ele apoia, participa, tem alguma proximidade de ações que vão contra a legalidade, ele se conspurca, não? Exatamente. Não, eu acho que é isso que você falou, quer dizer, o Exército é uma instituição que tem que ser respeitada por tudo, né? Tudo que o Exército fez durante toda a história do Brasil, algumas coisas piores, outras melhores, mas sempre se constituindo num poder moderador, num poder legalista, a favor da legalidade. E quando aconteceu o golpe militar, o que se viu foi justamente a vitória daqueles que dentro do Exército queriam realmente interferir na política, né? E interferir diretamente. Eu não sei como seria hoje. Hoje a gente vê um Exército, alguns pronunciamentos mais moderados, né? Mas ao mesmo tempo temos todos os clubes militares, são os militares reformados, mais velhos, que ainda continuam
com aquela crença da Guerra Fria, da ter que escolher entre o comunismo e o capitalismo, né? Então eu acho que é difícil dizer, para mim é difícil dizer como o Exército como instituição seria hoje. A gente só vê o que aparece nos meios da imprensa. Definitivamente, aqueles que se puseram ao lado da legalidade quando foi derrubado João Goulart, pagaram um preço muito forte. A gente não pode nunca esquecer que a primeira pessoa assassinada depois do golpe militar foi o coronel Alfeu, acaba de ser reconhecida, e ele foi morto no segundo dia, quer dizer, quando pediram para ele entregar o quartel, uma história, e ele se recusou a entregar o quartel, simplesmente deram um tiro e mataram ele, né? Era um militar, foi uma das primeiras pessoas que foram assassinadas. Buriti, a gente vivendo esse momento tenebroso, a gente fica pensando, a gente não foi feito tudo o que precisava ser feito para que os crimes da ditadura, para que a história da ditadura fosse conhecida do grande público. De alguma maneira, a sociedade civil não conseguiu colocar esse debate. Hoje a gente vê muita falta de informação, ignorância e tal. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso. E você falou antes da Comissão de Anistia de 2001, e a gente teve mais recentemente a Comissão Nacional da Verdade, né? Isso. Que levantou, durante, acho que 2 anos, foi isso, mais ou menos? 2 né? anos. 2 anos levantou 2 anos e meio, histórias, 2 anos e meio, fez um recenseamento, digamos, de tudo que se sabia sobre esses crimes. Isso também não teve uma divulgação, um enraizamento no debate como talvez fosse necessário. Muitos dizem que esse fato de ter se criado a Comissão da Verdade acabou acirrando os ânimos dos militares. Então, você acha que falta informação? Os militares reagiram a essa Comissão da Verdade? Como é que você avalia essa questão? Bom, primeiro que você perguntou, né, no início, por que a sociedade brasileira não conseguimos passar para a sociedade. A gente não pode nunca esquecer, Eleonora, que durante mais de 20 anos se tratou de esconder essa história debaixo do tapete, né? Quer dizer, então, eu sempre digo, foi só a partir do ano 2007, e essa data não é, sabe... 2007, porque em 2007 houve uma audiência pública convocada pelo então ministro da Justiça Tarso Genro, pelo ministro dos Direitos Humanos Paulo Vanucchi e pelo presidente da Comissão de Anistia, que assumia naquele ano, o novo presidente Paulo Abrão. Os três decidiram convocar uma audiência pública, eu estava lá, então, em Brasília, no hall do Ministério da Justiça, convocando representantes da sociedade civil, pela primeira vez, de tudo, tinha dos militares, dos grupos de perseguidos políticos, dos deputados, todo mundo foi lá, tinha mais de 500 pessoas, e se discutiu durante um dia inteiro a respeito da lei de anistia, né? E foi dali que saiu, a OAB estava presente, foi dali que saiu a resolução de que a OAB ia impetrar em linguagem jurídica, é ADPF, Ação de Descumprimento Fundamental, perguntando para o STF se a lei de anistia englobava os torturadores, sim ou não. Contra a humanidade. Porque a lei da anistia, ela, quando ela foi promulgada, ela tem um artigo que diz, né, serão anistiados todos aqueles que cometeram crimes, né, entre os anos tal e tal, e aí tem uma vírgula, e os crimes conexos a estes. E os militares. Então, o que se discutiu naquela reunião, naquela audiência pública, pela primeira vez, em 2007, depois de né, quando a Constituição, quando nós saímos da ditadura em 85, né? Então, em 2007, se discute isso, a OAB toma-se o mandado de perguntar ao STF, porque só podia mudar isso o STF, e o STF toma 2 anos para decidir, e por 7 votos a 2, decide que não, que englobava os torturadores, né, os perpetradores. Mas foi nesse ano 2007 que também o presidente Lula
faz a entrega simbólica daquele livro Direito à Memória e à Verdade, o que a gente chamava na secretaria o livrão, né? Que é um livro de 600 páginas, com reconhecimento oficial de todos os 400 e tantos mortos, né? Mortos e desaparecidos. E ele faz essa entrega no dia 10 de dezembro de 2007. Ele entrega para a mãe do Fernando Santa Cruz, um dos desaparecidos, Dona Elzita Santa Cruz, que tem hoje 100 e poucos anos, e ele faz a entrega como que, né, o Estado reconheceu. Então, esse período dos 20 anos é o preço que a gente está pagando, é por isso que a sociedade... Nós temos um companheiro ativista no Rio Grande do Sul, Jair Krischke, que vocês conhecem bem, ele tem uma frase que eu acho ótima, sempre repito, ele diz: aqui no Brasil não houve justiça de transição, o que houve foi justiça de transação. Né? E é isso mesmo, quer dizer, houve uma justiça de transação, as mesmas pessoas que estavam no governo da ditadura, no Figueiredo, passaram a ser deputados, senadores e até presidente, o Sarney, né? Então, houve essa vontade de esquecimento, e só foi depois de 20. Então, se você pensar bem, 20 anos é toda uma geração, né? Que não foi... Por isso a dificuldade, eu acho, da gente transmitir, e por isso a importância dos lugares de memória, do Memorial da Resistência, né, sobre a juventude, para que eles vejam pelo menos. A questão da Comissão da Verdade que você perguntou também, acho que foi um esforço muito grande. A origem da Comissão da Verdade, a gente também não pode esquecer, foi em 2009, na Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que naquele tempo a presidência tinha esse costume de convocar conferências nacionais em Brasília, né? Todo mundo ia para Brasília e as conferências começavam a nível regional, de cada prefeitura, depois eram eleitos delegados, esses delegados iam para a conferência estadual, da conferência estadual eram eleitos delegados, e em 2009, em dezembro, na conferência nacional, 2.000 delegados em Brasília decidem lançar o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, PNDH 3. Né? Sabe que os países têm a obrigação perante a ONU de ter um Plano Nacional de Direitos Humanos. O Brasil teve, o Brasil é um dos poucos países que tem. Né? O primeiro foi na época do Fernando Henrique, PNDH 1, o segundo foi em 2003, no primeiro ou segundo ano do governo do Lula, PNDH 2, e o 3 é de 2009. E nesse 3, pela primeira vez, aparece um capítulo a pedido da sociedade civil. Não foi um plano feito pelo governo, foi a sociedade que tivesse um capítulo chamado Direito à Memória e à Verdade. E ali pela primeira vez, estabelece que uma Comissão Nacional da Verdade deveria ser instalada. Só que a sociedade civil queria uma comissão que fosse denominada Comissão Nacional da Verdade e da Justiça. E aí houve, não sei se você está lembrado, houve todo um conflito dentro do governo. O ministro da Defesa, Jobim, na época, não quis assinar o plano, porque é um plano que tem que ser assinado, porque é um plano transversal, não é um plano é um plano do Estado. E ele não quis assinar, vários outros ministros não quiseram, o Lula tomou assim a decisão de que ia fazer aquilo, ele chamou o ministro de Direitos Humanos. Qual é o problema? Bom, o problema é que a sociedade civil pediu uma Comissão Nacional de Verdade e Justiça. E o Jobim queria que a comissão fosse chamada Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação. O ministro de Direitos Humanos disse: não, eu não posso mudar o que a sociedade... Né? E aí o Lula, bem ao estilo dele de apaziguar, falou: bom, nem Justiça, nem Reconciliação, vai chamar só Comissão Nacional da Verdade, e foi o que aconteceu. Foi feito o projeto de lei, foi aprovado na Câmara, demorou 1 ano, né? E a comissão teve um mérito muito grande, que foi justamente, pela primeira vez, divulgar todo esse relato. E a comissão, oficialmente do Estado, e com algumas coisas que, por exemplo, em outros países, por exemplo, no Chile, teve 3 comissões da verdade. Até hoje, não podem mencionar o nome dos torturadores lá no Chile. Os perpetradores não podem ser mencionados. Você pode dizer, no quartel tal, na época de 1900 e tanto, teve execuções. Mas você não pode dizer quem era o comandante. Aqui não, aqui foram todos nomeados. Então, né, aqui todos foram identificados. Cadeia de desde o presidente até o último torturador.
Só que, infelizmente, quando o relatório saiu à luz, que era, né, depois do final de 2014, já estávamos em plena crise, né? E a presidente Dilma, ela recebeu... Golpe, né? O processo do golpe já estava em andamento. Ela viu que ela não podia enfrentar as forças que estavam indo contra ela com esse, porque isso seria confrontar-se diretamente com as Forças Armadas, que, como você bem falou, nunca aceitou. Chamavam Comissão Nacional da Mentira, né? Até hoje chamam. Agora, é um documento importantíssimo que, infelizmente, está relegado às bibliotecas. Está sob risco? Acho que não está sob risco, porque é público, está na internet, foi divulgado, tem edições em espanhol, em inglês, quer dizer, dificilmente... Eu acho que ele vai ficar, infelizmente, como um documento simbólico da época, mas ele não vai ser estudado como ele deveria ser estudado, nas escolas, nas universidades. Então, ó, você professora, você professor, você interessado nesse assunto, você pode encontrar, ter acesso a esses livrões aí, aos relatórios da Comissão da Verdade. Eles estão disponíveis para download gratuito, né? Basta botar aí na internet, pesquisar Comissão Nacional da Verdade. Eu fiz isso hoje para conferir. O primeiro resultado, na minha pesquisa, foi o primeiro resultado, já abriu aí a página da Comissão da Verdade, Memórias Escondidas. Memórias Reveladas. Memórias Reveladas. E ali tem vários links para o download dos livros. Então, você pode... os interessados em estudar mais, ou divulgar, em fazer grupos de estudos, em levar para os seus alunos, pode acessar e baixar, porque esse é um capítulo da história brasileira que precisa ser lembrado, para que não seja repetido, como é o slogan aí de todos os grupos de memória, não é isso? Exatamente, para que não se repita, para que não aconteça mais, né? Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. A gente parece estar num pesadelo, né? Não, porque tudo que se lutou, tudo que se fez, e agora esse grupo que está no poder joga no... É incrível, não parece que a gente está num pesadelo? Você imaginava que a gente pudesse chegar num ponto desse que a gente está? E como é que a resistência agora tem que se organizar para enfrentar essa situação? Pois essa é difícil, né? Porque realmente a gente não imaginava. Nós que passamos pela época da ditadura e fomos vítimas, alguns de nós, né? Presos e torturados e tal, nunca se imaginava que no decorrer da nossa vida ainda teríamos que passar por outro período similar àquele de negacionismo, de revisionismo da história, né? É um fato constrangedor, um fato incômodo, nos exige mais criatividade, mas eu sou um convencido de que só através da divulgação, isso que o Núcleo Memória faz e vários outros grupos, através do resgate desse período, conversando com os jovens, levando eles. Pouca gente sabe que o Memorial da Resistência hoje, que era o antigo DOPS, pelo qual nós lutamos anos para que se convertesse no museu, hoje recebe 80 mil pessoas por ano. Quer dizer, se você faz a conta, 80 mil, divide por 12, divide por 20 dias do mês, dá uma presença de mais de 200 pessoas por dia, que visitam o espaço carcerário, que visita... Fala um pouquinho do Núcleo Memória, onde fica, como é que as pessoas fazem para ir lá, como é que tem lá? Não, o Núcleo Memória é uma entidade que fica na Brigadeiro Luiz Antônio, uma entidade mais de... nós fomos constituídos em 2009, o grupo inicial eram somente ex-presos políticos que decidiram lutar pelo resgate dessa memória a nível de ações educativas e culturais, e que atuou como assessor de conteúdo, vamos dizer assim, da equipe museológica, do grupo de profissionais que tinha sido convocado para converter o espaço do DOPS no museu. Foi reunido o governo do estado, nós fomos falar com o governo do estado, não sei se você está lembrada, esse local ele foi todo reformado, as celas ficaram todas peladas, nuas, né?
não tinha nada nas celas, as pessoas iam lá, perguntavam, não tinha monitor, não tinha, sabe, tinha algumas fotos das revistas Vejas nas celas, e a pessoa perguntava aqui, e dizia, não, esse é o Memorial da Liberdade. Tinha sido dado o nome de Memorial da Liberdade. Se tivesse 50 pessoas por mês que iam passar por lá, porque as pessoas iam no primeiro andar ver as exposições, naquele tempo tinha uma... e naquele tempo tinha uma fundação, eu esqueci o nome, que tinha obras de Picasso, Nemirovsky, exatamente. Então o pessoal ia para... Quem ia para o prédio era para ver a Fundação Nemirovsky, que tinha quadros de alto valor artístico, né? Quando passava embaixo, perguntava o que é aquilo? Ah, aquilo é o Memorial da Liberdade. Iam lá, viam as celas, não tinha. Nós, os ex-presos que passamos por lá, éramos totalmente contra. E durante muitos anos, até que veio um secretário da Cultura sensível à causa, João Sayad, e ele nos chamou e disse, o que vocês querem? Em primeiro lugar, nós queremos que mude o nome do Memorial da Resistência, da Liberdade, porque se teve alguma coisa que não teve nesse lugar, foi liberdade. Como é que você chama? E segundo, que se faça dali o museu um lugar de conhecimento. E fomos atendidos, e na época o diretor da Pinacoteca, Marcelo Araújo, era uma pessoa sensível, o secretário do Estado da Cultura, João Sayad, também era sensível a esse tema. E nós do núcleo, então, fomos convidados a assessorar a equipe profissional, que eram museólogos, historiadores, artistas plásticos, que converteram esse espaço naquilo que é hoje. Então, o núcleo é uma entidade, o Núcleo Memória é uma entidade de pesquisa, de participação em seminários, eventos, tendo como missão contar. Quer dizer, a nossa missão é contar o que aconteceu naquele período, de forma a não a doutrinar, não a trazer ninguém para... mas a que as pessoas saibam o que houve e possam ter possam se tornar cidadãs mais conscientes. É isso que nós queremos. Então, o Núcleo é uma entidade que está na Brigadeiro Luiz Antônio, que colabora muito com o Memorial da Resistência, mas também é uma entidade que busca agregar mais lugares de memória à cidade de São Paulo. Nós temos 4 lugares emblemáticos. Um é o DOI-CODE, que nós falamos no começo. Outro é o DOPS, que já convertido no museu. O DOI-CODE já foi tombado. O memorial já está convertido no museu com muito sucesso. Temos o Memorial da Luta pela Justiça, que é o prédio da ex-auditoria militar. Na Brigadeiro, que foi cedido à OAB e ao Núcleo Memória para se converter no memorial. Está no processo de captação de recursos. E tínhamos também o Presídio Tiradentes, só que o Presídio Tiradentes foi demolido e ficou só aquele arco na porta. Então, hoje... a ideia nossa é que tenhamos em São Paulo, como temos em Paris, em Berlim, né, roteiros da memória política, as pessoas possam, então, conhecer primeiro a Alban, o DOI-CODE, depois o DOPS, o Memorial da Resistência, depois a Auditoria Memorial da Luta pela Justiça. Bom, e vocês também participam de mobilizações, atos como claro. Esse de que a gente conversou no início aqui da entrevista com o Poletti, sobre o ato que vai ser realizado nesse sábado em frente no DOI-CODE, né? Além dele, vai ter um outro ato no domingo. Exatamente. Né? A Caminhada do Silêncio. Essa é uma iniciativa... Conte um pouco. Essa iniciativa foi uma iniciativa da doutora Eugênia, né? Que é da presidente, como o Eduardo falou, da Comissão de Mortos e Desaparecidos. E ela vem calcada numa experiência no Uruguai muito, muito exitosa, né? Que todo ano no Uruguai ele sai numa marcha de silêncio. Já é uma tradição, faz 20 anos que lá saem 300 mil pessoas na rua, na 18 de julho, que é a paulista deles, né? E 300 mil pessoas saem na rua em silêncio, não falam nada, só com cartazes, em silêncio, faixas, cartazes pedindo justiça e tal. E a ideia é justamente que tenhamos aqui o mesmo tipo de marcha. Vai ser feita uma na Bahia e uma em São Paulo, vai ser a primeira vez. É uma marcha que vai começar primeiro com uma reunião, todo mundo junto na Praça da Paz, no Parque de Ibirapuera, às 16 horas. 16 horas deste domingo, então, Praça da Paz, no Parque de Ibirapuera. Vai ser um mestre de cerimônia, que é o Renato Braz, que é um super cantor, todo conhecido por todos.
vai ter outros cantores que vão fazer, a Fabiana Cosa, enfim, vários outros cantores que vão também, vai ter recital de poesia, e a ideia é que das 4 às 6 tenhamos esses atos assim mais artísticos e tal, e às 6 saia em marcha de silêncio, aí sem falar nada, até o monumento dos mortos, em homenagem aos mortos e desaparecidos, que foi obra do Otaki, né, do Rui Otaki, né, que fica fora do parque e que foi inaugurado pelo prefeito Haddad há 4 anos atrás. Então, um monumento muito bonito, com nome, é o único monumento no Brasil com o nome de todos os mortos e desaparecidos, e ele fica fora do parque. Então, a ideia é sair caminhando até lá, ir lá fazer uma vigília e encerrar seu ato ao redor das 8 da noite. O pessoal da organização convida as pessoas, né, a levarem velas, familiares, parentes de presos, mortos, desaparecidos, levarem também fotos, enfim, cartazes, flores, apesar que a caminhada vai ser em silêncio. E tem pelo menos eu vi na internet, até uma ideia de que, apesar de ter esse limite aí inicialmente previsto para contra, a ideia de uma vigília que chegue até a madrugada do dia seguinte, que é exatamente o dia do golpe, dia 1º, né? Exatamente. 1º de abril. Enfim, acho que são essas aí as manifestações. A gente hoje fez um programa muito especial aí de memória dos crimes da ditadura militar, né? Participaram aqui conosco, estão aqui o jornalista, escritor Eduardo Reina, e o Maurice Politi, também escritor, né? Diretor, escritor de um livro, fundador do... Aliás, um livro interessante porque resistência atrás das grades, né? Quer dizer, mesmo numa situação terrível da prisão, é possível resistir, né? Esse livro, na verdade, ele o cerne dele é uma greve de fome que foi feita em 1972 pelos presos políticos de São Paulo. E na época eu era um garoto de 23 anos, a gente estava isolado na penitenciária regional de Presidente Venceslau, éramos 6 no meio de 300 outros presos, e eu resolvi na época, a gente não sabia que fim a gente teria, fazer um diário. Então, esse diário, dia a dia, como faz todo adolescente, né, um diário contando, então esse diário ficou uns 30 anos na gaveta. E o único que sabia da existência era o Frei Beto, que fez também um livro lá, estava lá conosco, era um dos 6 que estavam, né? E ele me incentivou muito a que publicasse. Quando eu vi, depois de muitos anos, que você entrava no Google, você põe lá greve de fome de presos políticos em São Paulo, aparece assim, sua grande maioria de posts, a greve de fome de 1979, que foi a greve da anistia, que os presos fizeram para fortalecer a lei da anistia. E não aparecia nada de 72, era mais ou menos ignorado. No entanto, foi uma greve que durou 33 dias, né? Quer dizer, nós ficamos 33 dias sem comer, um grupo de 60 presos, alguns em São Paulo, outros em Presidente Venceslau. Aí eu resolvi publicar, porque achei que era um dado histórico que merecia ser conhecido, né? Então, o livro é esse, é o diário, tal como ele foi escrito, com aqueles sonhos da Jean, e uma introdução, naturalmente, explicando para o leitor por que houve essa greve, o que foi. Esses presos, eles também tiveram, além dessa greve, também tiveram um outro ato de resistência, acho que até mais do que de resistência, foi um ato de enfrentamento à própria ditadura que os prendia, torturava, que foi a produção do documento chamado Bagulhão, não é isso? O Bagulhão, o João, O João. Conte para a gente um pouco, só para lembrar aí, porque já que a gente está nesse tema aí da resistência, né? Hoje muita gente fica alquebrada vendo todo o que está sendo feito no país, parece que não tem caminhos. É bom lembrar que sempre há caminho. Exatamente. Sempre há caminho. Então, esse foi um outro ato num outro momento, né? Eu acho que ele começou a ser escrito em 74, sob muita sigilo, naturalmente, porque eram os presos que ficaram mais tempo, que resolveram
escrever foi a raiz de um pronunciamento do general Geisel, quando ele, entrevistado, disse que não havia torturas no Brasil. Aí os presos resolveram contar, né? E foi feito todo um esforço clandestino de escrever, não tinha nem nome, tanto que se chamava bagulhão dentro da cadeia, porque bagulho na linguagem da cadeia é qualquer coisa, né? Você fala, dá esse bagulho aí, tá? Então o livro chamava Bagulhão dentro e depois chamou João. E aí o João ele foi remetido para fora do presídio e foi publicado pela primeira vez no ano de 74, ainda em plena ditadura, em Portugal, de forma clandestina. E depois ele foi republicado várias vezes na França, fora do Brasil, e acho que uns anos atrás ele foi publicado aqui no Brasil. É um relato, assim, ipsis literis do que acontecia na prisão, quem eram os torturadores, que tipo de tortura se tinha, quem tinha sido os mortos, né, que na época que essas pessoas foram testemunhas e tal, e ajudou naturalmente a que depois se constituísse o Brasil Nunca Mais, o livro que foi feito posteriormente, que foi um livro oficial desse período, que foi capitaneado pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Legal. Bom, acho que a gente tem que pedir para o Politi um fechamento também. Né? O que você diz, então, para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, sobre o que está acontecendo agora? Enfim, que mensagem a gente pode ter disso aí? Eu acho que a mensagem é uma mensagem exatamente o que o Rodolfo falou agora. Sempre é possível resistir. Eu acho que não na nossa época, nós éramos jovens, alguns mais jovens que outros, tínhamos uma visão de mundo, adotamos, alguns foram para a luta armada contra o regime, outros foram para a luta pacífica, mas sempre contra de um regime que era ilegal e ilegítimo, né? Hoje, não é porque nós optamos por aquilo que temos que seguir a mesma coisa. E sempre nós dissemos, quando nós vamos a nossas palestras com estudantes, com jovens, a gente termina dizendo assim, olha, essa foi a forma que há 50 anos atrás nós resistimos a um regime que a gente achava que não tinha liberdade, enfim, conta todos os detalhes, censura, e hoje vocês aqui resistem. E a gente joga isso para eles. E a primeira reação do jogo, por que eu tenho que resistir, né? E a gente fala, não, tá tudo bem, tua escola tá boa, tua universidade, BBB é o que você quer ver na televisão, é isso que te instrui? Ou será que você não tem, dentro da sua comunidade, tem hospital, você faz alguma coisa dentro da tua comunidade, começa pela tua comunidade, pelo teu bairro, a ver o que você pode melhorar, e com isso você estará resistindo a um estado que quer te impor coisas que você não concorda. Começa por se revoltar contra, e aí é uma consciência de ser um cidadão pleno no exercício dos seus direitos. Então eu acho que isso que nós temos que fazer, tornar-nos conscientes de que temos que ser cidadãos e não passíveis de serem manipulados, né? Pelo WhatsApp ou pela rede social. Não, temos que ter a nossa opinião e, de certa forma, contribuir para que outros também possam atuar junto conosco para mudança de alguma coisa, um posto de saúde, ou uma escola melhor, ou um país melhor. Comece por se revoltar. Grande frase aí. Então, a gente encerra então aqui esse nosso programa de memória da ditadura militar, em que a gente conversou sobre o livro do Eduardo Reina, jornalista e escritor, Cativeiro Sem Fim, que traz à tona histórias terríveis do período da ditadura militar, de crianças, meninos, meninas, sequestrados exatamente pelos torturadores, por quem estava prendendo, matando a resistência no Brasil, casos que como aconteceram em outros países aqui, né? E também conversamos aqui com o Maurice Politi sobre atos de resistência a esse esquecimento, né? Neste fim de semana em São Paulo, no Brasil todo, mas os atos aqui de São Paulo, terão um ato no sábado, às 10 horas, no DOI-CODE, né? Na Rua Tutóia 591, e no domingo, a Caminhada do Silêncio, primeira Caminhada do Silêncio,
no Parque do Ibirapuera, a reunião é na Praça da Paz, às 16 horas. E como eu disse no início, esse clima terrível, esses fatos que ocorreram na ditadura, também estão sendo, de certa forma, redividos pelo clima de ódio que o governo tenta implantar no nosso país. Clima de ódio que faz até com que pessoas, gente normal, pai de família, buzine e saúde e festeje um incêndio como o que ocorreu no final de semana aí, numa favela aqui na Zona Leste de São Paulo, né, em que centenas de barracos foram destruídos pelo fogo, né, que já denunciado como um incêndio criminoso. Um homem morreu queimado, ele fugiu do incêndio e acabou, enfim, morrendo. Esse povo são dezenas de famílias que estão sem assistência, mas você pode também ajudar nisso, além de toda essa participação nesses eventos. Essas famílias da comunidade do Cimento, a paróquia São Miguel Arcanjo, aqui em São Paulo, está recolhendo doações de roupa, água, alimentos, fraldas, material escolar, leite, remédios, né? É a paróquia que é comandada pelo padre Júlio Lancelotti. Então, se você quiser levar a sua ajuda, levar a sua palavra de ajuda, a paróquia São Miguel Arcanjo é próxima ao metrô Belém, fica na rua Taquari, 1100, na Moca. E o sábado, esteja lá conosco, aí nessas manifestações. Eleonora? Acho que agradecer muito ao Politi e ao Eduardo Reina por essa conversa aqui e esperar que a gente resista, né? Consiga resistir. Essas coisas não são eternas, né? A gente vai virar esse jogo e, enfim, o debate é fundamental. Conhecer a história eu acho que é um passo essencial para a gente construir essa resistência e essa mudança. Legal. Então, todo esse nosso debate, toda essa nossa conversa fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no nosso site tutameia.jor.br. Encerrando? Encerrando. Muito obrigado. Tchau.